Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Cleilton Mendes, da Escola de Referência em Ensino Médio Cândido Duarte. O podcast de hoje vai ser da área de matemática e o assunto será princípio fundamental da contagem, fatorial e permutação. Olá, sou o professor Cleilton e hoje iremos falar um pouco sobre o assunto de análise combinatória, que é uma parte da matemática que se preocupa em contar as possibilidades de um evento acontecer. Vou lhe dar um exemplo básico do que seria contar possibilidades. Imagine que em uma viagem uma pessoa decida colocar em sua mala 5 tipos diferentes de camisas, 3 tipos diferentes de calças e 2 tipos diferentes de sapatos. Uma pergunta que poderia surgir é: de quantas maneiras diferentes esta pessoa pode se vestir usando uma camisa, uma calça e um sapato? De quantas possibilidades diferentes essa pessoa pode se vestir? Para responder essa pergunta, iremos utilizar o princípio fundamental da contagem, ou também como é chamado o princípio multiplicativo, e ele funciona da seguinte maneira. No nosso exemplo, eu tenho que decidir entre camisa, calça e sapato. Eu tenho 5 camisas, 3 calças e 2 sapatos, e pelo princípio multiplicativo, quando isso acontece, quando para uma determinada decisão eu tenho essas possibilidades, basta multiplicarmos todas elas para encontrar o total de maneiras possíveis. Ou seja, basta multiplicarmos 5 vezes 3 vezes 2, que dará 30 maneiras diferentes de nos vestirmos. Aproveite e já deixo uma dica importante. Muita gente enumera as possibilidades e conta de uma a uma. É bom evitar fazer isso porque esse é um processo bem demorado e você ainda pode se esquecer de fazer uma contagem de uma possibilidade. O mais adequado nesse tipo de situação é utilizar o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. É bem mais simples e rápido de se fazer. Um outro assunto que iremos abordar será o de permutação de elementos. Para quem não sabe, permutar quer dizer trocar. Iremos trocar os elementos de posição e iremos contar de quantas maneiras podemos fazer isso apenas usando o princípio multiplicativo. E a minha dica para a gente aprender bem esse assunto é entendendo como se resolve problemas de anagramas. Para quem não sabe, um anagrama é você trocar as letras de uma palavra de posição e formar novas palavras, com ou sem sentido. Por exemplo, a palavra amor. Eu posso trocar as letras de posição. Eu posso colocar, por exemplo, R-O-M-A, vai formar a palavra Roma. Como eu posso colocar M-R-A-I-O, ou seja, não é uma palavra formada. Aproveitando o exemplo da palavra amor, iremos pensar numa maneira de encontrar quantos anagramas possui a palavra amor, ou seja, de quantas maneiras podemos embaralhar as letras e formar uma nova palavra. Vamos lá. A palavra amor ela possui 4 letras diferentes. Imagina que eu tenho 4 espaços. Em cada espaço desse, eu posso colocar a letra que eu quiser. No primeiro espaço, por exemplo, eu posso colocar qualquer uma das letras da palavra amor. Eu posso colocar o A, ou o M, ou o O, ou o R. Em outras palavras, no primeiro espaço, eu teria 4 possibilidades de escolhas. Suponha que você já escolheu uma para colocar no primeiro espaço. Para o segundo espaço, como eu já escolhi uma, vão restar apenas 3 opções de letras diferentes para eu colocar lá. Seguindo a lógica, no terceiro espaço, como eu já usei uma letra no primeiro e uma letra no segundo, no terceiro espaço só vai restar 2 opções para eu colocar lá dentro. E, por fim, no último espaço, vai restar apenas uma única opção de letra. Ou seja, tu tem o primeiro espaço com 4 opções, o segundo espaço com 3 opções,
o terceiro espaço com 2 opções e o quarto espaço com uma única opção. E pelo princípio multiplicativo, basta tu multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24 maneiras diferentes de tu embaralhar a ordem da palavra, das letras da palavra amor, ou seja, tu vai ter 24 anagramas diferentes. Percebe que uma outra palavra, por exemplo, lápis, que tem 5 letras diferentes, o raciocínio também seria o mesmo. Ficaria 5 espaços agora, com 5 opções no primeiro espaço, 4 no segundo, 3, 2 e 1. Utilizando o princípio multiplicativo, bastaria multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 120 anagramas distintos. E o que eu quero que vocês percebam nesses 2 exemplos é a lógica que foi feita a conta. Na palavra amor, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na palavra lápis, ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse tipo de lógica, né, esse tipo de raciocínio, é bem comum quando a gente faz problemas de análise combinatória. Você pegar um número e sair multiplicando pelo que vem antes dele, até chegar em 1. E isso recebe um nome especial. Quando vocês se depararem com um exemplo, o número 6 seguido de uma exclamação, a forma correta de se ler essa operação matemática é fatorial do número 6, fatorial de 6. E o que seria fatorial de 6? É você pegar o número 6, multiplicar pelo que vem antes dele e assim sucessivamente. Ou seja, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que seria fatorial de 4? Ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E caso você decida não ir até o 1, você pode, desde que você coloque o fatorial aonde você parou. Por exemplo, eu posso falar aqui, fatorial de 7 é 7 vezes 6 vezes 5. Se eu quiser parar aí, eu coloco o fatorial no final. Ficaria 7 vezes 6 vezes fatorial de 5. E outra dica, fatorial de 0, por definição, é 1. Perfeito? Mas onde é que eu quero chegar? Se você percebeu, para fazer o cálculo dos anagramas, basta nós fazermos o fatorial da quantidade de letras da palavra. Com um pequeno detalhe, usamos 2 exemplos. A palavra amor tinha 4 letras distintas. Bastava fazer fatorial do número 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Utilizamos também um exemplo da palavra lápis, que tinha 5 letras distintas. Bastava fazer fatorial do número 5, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. O problema pode acontecer se por acaso tiver letras repetidas. Vou lhe dar um exemplo. O nome Ana. Ana tem 3 letras. Pela nossa lógica, deveríamos fazer fatorial de 3, que vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Só que se você for listar todos os anagramas, não terá 6 como resposta. Vamos ver. O primeiro anagrama é o próprio nome Ana, A-N-A. O segundo anagrama pode ser A-A-I-N. O terceiro anagrama pode ser N-A-A. Se você tentar fazer mais algum, vai ver que não é possível. Ou seja, eu não tenho 6, eu tenho 3. E como é que eu resolvo isso então? Quando se tem letra repetida, por exemplo, na palavra arara, devemos proceder da seguinte maneira. Primeiro, a arara tem 5 letras. Nós iremos fazer o fatorial de 5. Depois, iremos dividir pelo fatorial de cada letra repetida. Lembrando que a palavra arara, a letra A se repete 3 vezes, então vai ficar fatorial de 3.
E a letra R se repete 2 vezes, vai ficar fatorial de 2. E como é que ficaria a armação? Vamos lá. Primeiro, fatorial de 5, por quê? Porque são 5 letras, isso tudinho dividido. Embaixo, fatorial de 3, porque o A se repete 3 vezes, vezes fatorial de 2, porque o R se repete 2 vezes. É só fazer o cálculo dessa conta que você encontrará a resposta 10. Ou seja, a palavra arara possui apenas 10 anagramas. Esta maneira que encontramos para resolver problemas de anagrama também se aplica a outros problemas que não necessariamente são de palavras e letras embaralhadas. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que você tem 2 bandeiras vermelhas idênticas, 3 bandeiras azuis idênticas e uma bandeira branca. E que, ao enfileirar todas essas bandeiras, uma nova mensagem é formada, a depender da ordem dessas bandeiras. Uma pergunta poderia ser: de quantas maneiras podemos criar mensagens enfileirando essas bandeiras? A princípio, este não é um problema de anagrama, mas se você substituir as bandeiras vermelhas pela letra V, as bandeiras azuis pela letra A e a bandeira branca pela letra B, ficaríamos com 2 Vs, 3 As e um B, né? V, V, A e B. E se você percebeu no problema, você embaralhar essas bandeiras, né? Ou seja, embaralhar essas letras, uma nova mensagem é formada. O que ele quer, na verdade, aqui, né, é uma espécie de anagramas com essas letras, né? Uma permutação com essas bandeiras. E o que você aprendeu para resolver anagrama, basta aplicar aqui, nesse caso, que também dará certo. Agradecemos ao professor Cleilton pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.